E aí, galerinha de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital. A capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. Galera, e é o seguinte, hoje o assunto vai ser Bíblia, vai ser teologia, né? E convidei um amigo nosso, um querido amigo nosso, que a gente conhece há muito tempo. É uma pessoa que também é estudante de teologia, da Bíblia, né? Tem um bom conhecimento sobre esse assunto. Achei interessante chamá-lo aqui para nós conversarmos sobre isso. É interessante. Eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas de muitas coisas sobre a Bíblia. Se você olhar lá na bio, você vai ver que eu fui estudante de teologia pela Unicesumar durante 4 anos. Estudo até hoje teologia. Procuro me aprofundar cada vez mais e buscar mais conhecimento. Eu sou uma pessoa que gosto de sentar e ouvir outras. Gosto de ser questionado, gosto de ouvir outras opiniões. E é isso, galera. Vou dar um, vou dar um close ali no convidado, ó. Esse aí é o Marlon Pinheiro, gente. Tamo Esse, aí. esse é o fera, esse é o brabo, gente. É o brabo. O brabo tem nome. O Marlon é amigo nosso. Que igreja que você é, Marlon? Eu sou lá da Anabatista de Presidente Prudente. Onde que fica essa igreja? Celestino Figueiredo? Figueiredo ali. Agora eu não me lembro o número ali, mas fica ali no meio ali, próximo. Bom, é que essa daí ela cruza ali o Parque do Povo e vai sentido ali, né? Perto da casa de oração? Manuel Goulart. Perto da casa de oração É um pouquinho ali pra cima ali. Pastor ali, José Carlos Ferreira. José E Carlos? José Carlos, você foi citado no podcast Prudente, um abraço, tá? e João Antônio, os dois irmãos. E é isso aí, galera. Esse é o convidado de hoje, tá? É o Marlon Pinheiro, gente. O Marlon Pinheiro, a gente vai discorrer esse assunto que é teologia, que é um assunto muito interessante, como eu já falei. E ele vai dar os pareceres bíblicos dele, vai contar também como foi a conversão dele. A gente vai tentar abordar de uma forma sucinta todos esses assuntos pertinentes às escrituras sagradas, né? Como é teologia, muitos termos vão ser técnicos, mas a gente vai tentar, de alguma forma, explicar da melhor forma possível para que todas as pessoas entendam, sejam elas estudiosas ou não, leigas ou não, cristãs ou não, né? Porque, querendo ou não, o próprio assunto, Cristo Jesus, já para muitos já é uma coisa muito polêmica, né, Marlon? Com certeza, Thiago. Pela complexidade da pessoa de Jesus, pela complexidade do cristianismo, das vertentes do cristianismo, católico, evangélico, etc e tal. E é isso, galera. E aí, Marlon? Então, Fala um pouquinho. Thiago, prazer aqui, cara, muito grande aqui estar aqui, né, hoje aqui com você. Já tem quase um ano aí já que a gente fala sobre isso, Sobre esse assunto. sobre esse assunto. Tivemos já alguns pontos aí que eu falei, você, às vezes assim, a gente não bateu, né? Os mesmos assuntos, igual você mesmo falou, é um assunto polêmico, mas é um prazer muito grande estar aqui para falar sobre Jesus, que é a base. Prazer muito grande falar sobre a fé, a graça, né? Que é o que eu quero falar um pouquinho também sobre a graça de Jesus. E é isso, cara. O, é, eu vim aqui não para falar de mim, que se eu sei mais do que alguém ou eu sei menos. Intuito meu aqui é falar da obra de Jesus e como essa obra ela mudou, mudou assim o meu ser, mudou o meu jeito de pensar e a vida a vida ela se torna mais leve quando você tem a fé em Cristo Jesus. Gente, o Marlon falou de polêmica, porque o Marlon
Marlon Pinheiro, o sobrenome é Pinheiro, né? Pinheiro. O Marlon Pinheiro, ele é um amigo meu, a gente trabalhou meio que perto ali eu não cheguei a trabalhar na época que você já estava ali, né? Não, pelo menos eu não me lembro. Eu acho Eu que você lembro entrou só que depois. você ia direto lá no Miro lá e É, a gente trabalhava próximo. o Marlon trabalha, pode citar? Pode? Pode. O Marlon trabalhava na BOC, né? Boque, É BOC, autoelétrica, Autoelétrica BOC ali do Aldo. do Aldo, né? Do Aldo Bock. E a gente fez uma boa amizade, conversamos. A gente conversa sobre vila, sobre futebol, sobre a criação antiga que a gente teve, né? Difere dessa criação de hoje. A gente conversa sobre Bíblia, igreja, todas as coisas. Só que na parte de teologia, eu e o Marlon a gente difere em alguns pontos, né? Porque o Marlon ele tem meio que uma raiz, se é assim que posso dizer, vou usar essa nomenclatura, mas nem seria a nomenclatura certa, né? Do calvinismo. Porque o calvinismo mesmo em si tem vários pontos, vários tópicos, né? E na verdade, o único ponto que o Marlon talvez, vamos dizer assim, que seja calvinista, é no ponto dele crer numa predestinação, né, Marlon? Então, assim, vou usar esse termo calvinista, mas nem seria o correto. É que não tem outro termo para usar para quem acredita na predestinação. E eu creio no arminianismo, que a salvação, você é predestinado, sim, mas e você até tem essa salvação garantida em Cristo Jesus, mas não, você pode perder ela, sim, e dependendo da situação, muitas vezes ela tem que ser trabalhada, né? E aí a gente vai tocar nesse assunto, mas eu prefiro até tocar nesse assunto um pouco mais para frente, né? A gente vai. Então ele fala, a polêmica que ele está falando é a polêmica do arminianismo versus o calvinismo, né? Na verdade, aqui a gente só difere em um ponto, tá, gente? Que é ele crê na predestinação, que para mim eu chamo de destinação. Eu creio na predestinação no sentido de que você é predestinado e não destinado à salvação, entendeu? E aí a gente só difere nesse ponto. O resto dos pontos bíblicos, a gente concorda em tudo porque a questão da hermenêutica, da interpretação da palavra, ela tem que ser concordante, né, entre os irmãos, porque como que você vai acreditar em duas coisas que dá dois sentidos, né, Marlon? Se é ali o mesmo Deus, se é a Sim, mesma Bíblia, né, que nós cremos, eu muitas vezes, assim, falando ali no meu dia a dia, eu vejo assim que algumas pessoas falam, rapaz, a Bíblia é muito complicada, é linguagem muito antiga, foi passado por muitos homens e tal. E ela realmente, ela tem sim, né, passagens que não é muito fácil, né? de Que entender, né, Marlon? depende, você precisa ter vários estudos, você precisa sentar com calma, mas o que eu quero falar hoje aqui é a parte básica da Bíblia, cara. A Bíblia, ela tem uma parte simples e clara, que é a obra que Cristo Jesus fez em nosso lugar. Porque nós, como seres humanos, nós temos pecados desde Adão, pecados, né? Nós temos ali pecados e nós somos contrário a Deus. Desde quando a gente nasceu, a gente pode pegar aí criança aí de 1, 2 anos de idade, a gente vê que ela quer tudo para ela, é tudo dela e nós nascemos assim, né? E para Deus nós somos pecadores e até em vários livros romanos diz que nós estamos longe de Deus por causa disso, porque nós nascemos e somos a gente faz a obra da carne, né? E Cristo, Jesus, ele veio para pagar os nossos pecados e morrer na cruz para que nós podemos herdar a vida eterna junto com ele, com Deus. E é só através da graça. A graça de Cristo que morreu no nosso lugar. Isso é a fé básica. Eu até conversando antes
com ele, Tiago falou, Tiago, a gente tem vários pontos ali da Bíblia que a gente pode até pensar de uma forma, você de outra, mas tem alguns pontos que é pontos básicos, cara. Sim. Que é a fé em quê? A fé em Cristo, Jesus na obra que ele fez por nós. Cristo, Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, não há outro. E glória, louvor é só para Deus. E não há outro que mereça esse louvor e essa glória. E é Deus acima de tudo, tanto ali na pessoa do Filho e tanto na pessoa do Espírito Santo. Que isso para nós ainda não é muito claro, né? Ser um Deus só em 3 pessoas, mas é pela fé que a gente entende dessa maneira. Nisso eu creio que tanto eu quanto ele, nós pensamos da mesma maneira. E sobre os outros pontos, o que eu quero, quando ele fala assim sobre se eu creio, o que eu creio é que o crente verdadeiro, o crente que foi assim, porque quando a gente crê em Cristo, entrega a nossa vida para Cristo, ele envia para nós o Espírito Santo. Na Bíblia, ele fala sobre o selo, né? O selo é aquilo que você não perde. O selo, Espírito Santo como selo, você não perde. Ele vem, ele faz em ti morada, e você, crente verdadeiro, a gente não perde mais isso, porque Cristo fala que o Pai que nos deu, o Pai é mais forte do que todos, e ninguém tira o que está em Deus. Então, se é graça, como é uma graça que você precisa fazer algo para você merecer? Então não é graça. Graça é algo dado, e por mais que nós somos falhos, pecadores, mas nós temos o Espírito Santo que trabalha em nossa vida. Por mais que eu saio daqui, eu peque, mas Espírito Santo está lá e ele vai martelar e zela a gente para que no fim estaremos todos com Cristo, aquele que creu mesmo na obra de Cristo. Porque hoje, quando a gente fala em crente, tem vários tipos de crentes, né? Tem aqueles crentes que vão na igreja por algum motivo ou outro, e depois aquele crente, ele sai da igreja, ele vai para o mundo, então eu creio que esses aí são os crentes nominais. Mas o que é isso? É uma pessoa que não é crente, que nunca foi crente. Então, por isso, essa pessoa, ela nunca foi salva. Então, ela não perde porque ela nunca teve. Então, não está no nosso âmbito aí da gente ver, olhar ali as pessoas que estão conosco ali na igreja, se aquela pessoa é realmente crente ou não. Isso é só Deus quem sabe. E então por isso que aí tem muitas pessoas que falam, você lembra lá do fulano de tal, quantos anos que ele já não participou da igreja, foi ministro, foi isso, foi aquilo, hoje ele tá nas drogas, hoje não, ele... Mas essa parte aí, eu entendo assim, né? São entendimentos, tá, gente? Não é discordantes, lógico, mas com muito respeito. Tem pontos aí que eu até endosso, eu acredito que seja realmente assim. Existe o selo, que nem ele falou do selo, que uma vez que uma pessoa é selada, ela não tem como perder esse selo, ela já está destinada na ideia, nessa ideia do calvinismo, ela já está destinada à salvação, né? E aí como que eles explicam a essas pessoas que, por exemplo, aceitaram a Jesus, tiveram uma experiência com Deus, que na cabeça deles
eles não tiveram a verdadeira experiência, né? Eles não foram selecionados, eleitos, como a Bíblia diz. Eles explicam dessa forma, que a pessoa nunca se converteu verdadeiramente, né? Mas, por exemplo, você pega João 3,16, a Bíblia fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como que eu entendo esse versículo? Como que um arminiano que não crê na predestinação, na destinação, um versículo como esse? A gente acredita que a salvação sim é para todos, porque a Bíblia vem falando desde Gênesis a Apocalipse que a salvação é sim para todos, mas nem todos serão salvos, né? Nesse ponto a gente concorda. Correto. A gente concorda. E o que a gente diverge, né, no entendimento é que, por exemplo, como assim a pessoa nunca se converteu? A pessoa nunca aceitou Jesus verdadeiramente? A pessoa nunca teve uma experiência com Deus e a pessoa não foi selada? No caso, a pessoa não foi selada. Eu conheci muitas pessoas, por exemplo, eu conheci muitas pessoas que experimentaram a glória de Deus, experimentaram até o batismo com o Espírito Santo, que talvez eles acreditam diferente. Tiveram experiência com Deus, fizeram a obra de Deus, né? E simplesmente por algum motivo ou outro, não cabe a nós julgar, né? A Bíblia não dá esse poder de julgamento. Se desviaram do caminho e perderam a salvação. Na minha cabeça não é que eles perderam a salvação, né? Eles apenas desviaram do caminho e como o livre-arbítrio vamos dizer assim, é a pedra de esquina da Bíblia, né? É dali que sai a constituição bíblica, vamos dizer assim. Deus, por exemplo, deixou com que ele tomasse as suas próprias escolhas, seus próprios caminhos. E muitas vezes a pessoa se desvia até o ponto de perder sim a salvação na nossa mentalidade. Como que se explica isso, Marlon? Tiago, quando você fala assim que já teve exemplos assim de irmãos lá na igreja que tiveram, por exemplo, se eu se desviar, por exemplo, se eu me Santo. desviar hoje, depois de tudo que eu experimentei de Deus, depois de tudo que eu vivi com Deus, depois de ter a certeza da salvação, depois de ter a certeza que Deus me selou e me elegeu para a salvação, eu me desviar hoje e ir para um caminho tortuoso, ou um caminho diferente daquilo que manda a palavra de Deus, eu não fui eleito? Tiago, questão de eleito ou não eleito, eu não penso assim, eu não penso que Deus, antes É uma pergunta, tá, de Marlon? criar o mundo... É um questionamento. Não, sim, eu só tô... Eu quero entender como que funciona esse pensamento. Entendi, eu só tô querendo ir lá na base, lá que o que a Bíblia fala sobre eleito, eleito é aquele que creu em Cristo, entregou a sua vida a Cristo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você não tem mais o livre-arbítrio. Você entregou a sua vida para Ele. É Ele que toma conta da sua vida. Mas e no caso dos anjos, então? Por exemplo, os anjos, eles não têm o livre-arbítrio? Ou eles perderam o livre-arbítrio? Porque eles estavam do lado de Deus, pecaram, e muitos deles foram destituídos da glória de Deus. E alguns, segundo o livro de Judas, estão acorrentados até para juízo. Então, sobre os anjos, assim, a Bíblia ela foi feita para nós humanos, seres humanos. O foco da Bíblia não é falar... Mas ela fala de sim, anjos. ela passa alguns pontos sobre anjos, sim. Mas eu nunca vi, pelo menos se você... pode até falar mais sobre isso, mas eu nunca vi na Bíblia se o anjo tem ou não tem livre-arbítrio. Eu creio que tem, porque teve alguns anjos que pecaram. E até é difícil da gente entender como assim um anjo, que é um ser santo, peca. Então, ele cometeu a atrocidade do pecado, por ele ser santo. Então, ao meu ver, é por isso que para os anjos eles não têm mais chance
segunda chance, igual nós. Nós podemos hoje... Mas é um outro ponto que eu também questiono. Eu questiono a própria palavra de Deus, assim, né? Questiono no sentido de tentar entender. Será que o anjo não vai ter perdão? Será que o anjo não vai ter salvação? Porque é que nem você falou, as escrituras foi feita para os homens, né? Não tem nada lá que fale que os anjos não morrerão para sempre, terão a condenação eterna, ou que terão a chance de salvação eterna. Não tem nenhuma base, por ter sido escrito para os homens, para o ser humano, não tem nenhuma base lá, e eu até questiono, será? Será que Deus é assim? Será que os mandamentos de Deus são assim? As sentenças de Deus, elas são assim? Ô, Thiago, Bíblia... Porque isso entra até na questão Tem pessoa que crê que o inferno, por exemplo, ele é eterno, e tem pessoa que crê que o inferno não é eterno. E isso é outro ponto polêmico da palavra de Deus, da teologia, né? Existem vários pontos polêmicos. O ponto do Correto. Deus é Espírito, Deus é Jesus, Jesus é Deus ou não é? São 3 deuses, que é um ponto polêmico. Eu entendo de uma forma, talvez você entenda de outra, por você ter uma base calvinista. O outro ponto é, o inferno é eterno ou o inferno não é eterno? O inferno no sentido de lago de fogo e enxofre, né? Porque hoje, até a questão de inferno é uma questão que tem que ser estudada, porque Jesus fechou a porta do inferno, trouxe a chave, os que desobedecerão serão destinados ao lago de fogo e enxofre, o inferno também será jogado lá dentro, né? Até a questão de nós falarmos inferno, às vezes usamos o termo até incorreto, e o outro ponto é predestinação e não predestinação. Fala um pouco sobre isso, Mário. Então, Thiago, quando você fala sobre anjos, se o anjo vai ter uma chance ou não, eu creio com algumas passagens na Bíblia que não. Mas esse não é o ponto. Igual eu falei para você, a Bíblia não foi feita para os anjos, ela foi feita para nós, seres humanos. E nós, seres humanos, nós não temos... vou usar o termo aqui... Mas é o mesmo exemplo. Poder. Eu falo isso, só pegar um ganchinho, aí você continua, desculpa até te cortar. Mas é um exemplo. A Bíblia deixa esse exemplo. Inclusive para essa questão que a gente está debatendo aqui. Por exemplo, a Bíblia deixa o exemplo do pecado de Lúcifer e da terça parte dos anjos. Entendeu? Ali está um exemplo que nós podemos tirar muitos ensinamentos dali. A Bíblia é feita para o ser humano? Sim. Mas ali contém informações que talvez o ser humano precise saber. Por isso que tem ali, tudo tem um propósito. Ali tem um exemplo de que houve um pecado, houve uma desobediência, houve uma rebelião e houve uma condenação. Entendeu? E essa condenação, para eles, ainda está em andamento, né? Ela vai ter um desfecho final, que a Bíblia fala, mas esses pontos que a gente está tratando aqui, eles não são muito claros, vamos dizer. Não é que eles não são claros, porque a Bíblia é muito clara, mas são pontos assim de interpretações divergentes. Por exemplo, eu tenho uma interpretação que pode sim, por que não? O anjo não pode ser perdoado. Por que não? E o porquê sim? Por que o anjo ele não pode ser perdoado? Fala um pouco sobre isso. Então, Thiago, não cabe a nós, como filhos de Deus, julgar, ou tem muitas coisas que só Deus é quem sabe. Não cabe a nós, não cabe a mim a saber se o anjo vai ser salvo, ou se até o irmão que está ali do lado ali da minha, que senta junto comigo ali, se ele realmente creu em Jesus, se ele tem a sua vida já eterna, garantida por Cristo Jesus. Nós não temos como, e também não é feito para nós julgarmos quem tem a vida eterna, se o irmão tem, se aquele irmão ele realmente está certo com Deus, ele aceitou Jesus da forma real. A Bíblia, ela fala para mim, eu tenho
certeza da minha salvação, não pelos meus atos, porque se dependesse de mim, eu hoje estaria salvo, daqui 5, 10 minutos já estaria já no pecado, aí amanhã, aí depois eu sento, oro para Deus, peço para Deus perdão lá dos meus pecados, aí depois eu viro, eu peco de novo, então a gente ficaria nessa, salvo agora, não salvo depois, salvo agora, não salvo depois. Isso, cara, isso traria não traz a paz que Cristo veio falar, que a paz que ele dá, o mundo não dá. Que paz seria essa de se caísse no meu colo, falasse assim, Marlon, eu fiz a minha parte, morri na cruz, os seus pecados hoje estão pagos, agora é com você. Se dependesse de mim, eu já estaria no inferno, porque nós somos pecadores. Por mais que nós cremos em Cristo, Espírito Santo, ele sela, ele faz morada, mas a carne, nós ainda temos a carne, vontade da carne, prazer da carne, e vira e mexe a gente vai pecar. Mas Cristo, ele veio, ele já pagou os meus pecados do passado e já pagou os meus pecados do futuro. A minha vida está com ele. Eu não tenho mais o livre arbítrio. Eu não tenho mais falar assim, ó, agora é aqui comigo. Eu te dei a minha vida, mas agora eu quero de volta. Eu vou fazer o que eu quero. Eu posso até sair daqui e tentar fazer o que eu quero. Mas lá no livro de Hebreus fala muito que Deus, ele trata você como filho. E qual é o pai que quando o filho faz coisa errada, o pai não chega lá e não puxa, não chega lá no filho e faz com que o filho, ó, você tá vendo que você fez errado. Você tá vendo que por onde você tá indo, você tá fazendo coisa errada. Então eu creio que aquele que fez o mundo do nada, tirou as coisas, o que não tinha nada, de uma hora para outra, só pela força da palavra dele, as coisas são do que são, como elas são hoje. Então eu creio que eu tenho a fé que ele está com a minha vida e ele rege a minha vida. Apesar de eu poder aqui fazer o que eu quero, mas lá na frente ele vai me trazer de volta e ele vai fazer, ele vai chegar em mim e vai falar para mim, você não me deu a sua vida, então agora a sua vida está comigo, não está mais com você. Então ele vai lá e barra, se for preciso, ele move montanhas, ele faz com que você veja onde que você errou e que você volte de novo a andar conforme a sua santa e perfeita vontade. Entendi. Gente, ó, essa é a ideia do Marlon. Não é uma ideia completamente, por eu pensar o contrário, errada, né, Marlon? A gente já conversou sobre isso, já teve até alguns debates, né, Marlon? Sim. Eu e o Marlon já teve umas conversas calorosas sobre esse assunto. Só que é como eu sempre digo, é um caminho, todo caminho que ele é de divergência, polêmico, é um caminho espinhoso, né? Por exemplo, se nós fizermos um debate aqui de um atacar o outro, a gente vai criar uma inimizade, a gente vai se estressar, a gente não vai agregar conhecimento e valores a ninguém, né? Fica aquela coisa de só as pessoas que querem o mal assistir, que as pessoas gostam da polêmica, principalmente na internet, né, Marlon? Com certeza. E esse não é o nosso intuito aqui. Não é o nosso intuito um estressar o outro ou um afrontar o outro. A conversa aqui eu quero deixar bem claro que é uma conversa respeitosa. O Marlon é meu amigo e eu respeito muito a ideia dele e até quero aprender alguns pontos do calvinismo, alguns pontos da predestinação, que eu acho até bonito, né? É bonito essa ideia de que Deus, uma vez que ele morreu por você, ele te selou, ele te elegeu, ele te predestinou
você está salvo. E a gente, de determinada forma, né, os arminianistas, crê também uma boa porcentagem disso, né? São alguns pontos que a gente discorda e diverge que muitas vezes separam essa questão de nós, né, darmos as mãos completamente para falar, não, é esse o caminho. Eu acredito que ele tem muito que aprender do arminianismo e eu tenho muito que aprender do calvinismo, né? Eu sempre fui aquele cara que eu sempre pensei assim, ó, não é porque o cara tem uma ideia diferente da minha que eu vou refutar ele. Não, para mim não serve. Não, isso está errado. Não, eu quero ouvir ele. Eu quero entender como que eles pensam, eu quero entender como que eles interpretam, eu quero ter base, principalmente no assunto que é aqui a teologia bíblica, sobre isso, né? E eu acredito que o Marlon, segundo o que eu conheço ele, que o Marlon pensa da mesma forma, né, Marlon? Inclusive o Marlon já concordou com algumas coisas que, do ponto de vista arminianista, e eu também já concordei com vários pontos, né? Por exemplo, eu também acredito que um Deus de amor, ele não vai, tipo assim, excluir alguém que ele escolheu, né? Eu só acredito que a pessoa mesma, ela se exclui, né? Eu vou dar o exemplo de Caim aqui, ó. Caim e Abel. Vou fazer uma pergunta para ele e vou falar em cima. Você acredita que, por exemplo, Caim, ele não foi predestinado à salvação? Só Abel que foi predestinado? Ó, Thiago, a questão de... Não, sim ou não? Como que é? Pergunta de novo. Caim e Abel. Caim e Abel. Você acredita que Caim, ele não foi predestinado à salvação, por isso que ele caiu? E Abel foi predestinado à salvação, por isso que ele foi salvo? Sim ou não? Sim, eu creio que ele também foi predestinado como todos nós fomos predestinados. Porque eu entendo como a predestinação que Deus, então você acabou antes de Não, peraí, criar... então você acabou de concordar que nem todos são predestinados ou não. Eu creio que todos nós somos predestinados. Todos, Então sem não há nenhuma discussão, gente. Ele acredita exceção. na Não, predestinação. eu acredito na predestinação no sentido que antes de Deus fazer o mundo, ele já sabia, como Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que o homem iria pecar, que o homem precisaria de Deus. Não, vamos voltar lá na pergunta de Caim, que eu preciso discorrer, senão eu vou perder o raciocínio. Você acredita que Caim, ele perdeu a salvação ou ele já nasceu predestinado a não ter essa salvação, por isso que ele caiu? Sim ou não? Para eu discorrer em cima. Caim, ele foi predestinado para a salvação. Mas não porque ele foi predestinado que ele já tinha a salvação. Ele foi predestinado. A obra de Cristo, Jesus, serviu para ele também. Entendi. Tanto que, deixa eu só agora Não, falar... senão eu não vou conseguir concluir o raciocínio. Então vai Era lá. uma pergunta de sim ou não. Ele Sim já ou concordou não? que sim, então Tudo ele bem. já é arminianista. Ele já crê na predestinação, gente. Tô brincando. Na verdade, essa concordância dele eu entendi. Eu entendi mais ou menos, tá, gente? Porque ele acredita que sim e que não ao mesmo tempo. Mas o que ele quis dizer, talvez, que Caim, ele nasceu predestinado, Deus criou ele, como todo ser humano é predestinado à salvação. Todo ser humano é entendeu? predestinado E pra por isso. Deus ser dono do tempo, né? Dono do tempo porque Deus não enxerga igual a gente, né? Deus enxerga uma linha temporal inteira. Por exemplo, a gente enxerga o presente e o passado, não consegue enxergar o futuro. Correto. Deus ele já consegue no Kairos lá, na onde ele vive, enxergar uma linha temporal completa. E isso é até difícil de entender, né? É difícil de explicar e difícil de entender. Mas Deus ele já sabe o futuro e ele já sabe, nesse sentido de enxergar a linha do tempo, quem vai ser salvo ou não. Talvez seja essa base que eles tentam passar pra gente, né? E falando de Caim e Abel, eu vou citar o que Deus falou para Caim. O primeiro pecado de Caim, a primeira oferta de Caim, a primeira coisa que Deus pediu para Caim e Abel, e Caim já começou a entrar o mal no coração dele, Deus chamou ele para uma conversa. E Deus falou para ele: eu coloquei o bem e o mal dentro de você. Agora cabe você dominá-lo. Entendeu?
Correto. Deus falou isso para Caim. Falou assim, ó, você está predestinado à salvação e à não salvação, no meu entendimento, tá? Cabe você escolher se você vai ser salvo ou não. Então, aí, para mim, existe uma prova cabal já em Gênesis de que a predestinação da forma tradicional, da forma que os calvinistas acreditam, ali para mim já cai por terra esse pensamento. Por quê? Porque Deus deixou muito bem claro para Caim. Eu coloquei o bem e o mal dentro de você. Agora cabe você dominar ele. Porque ele foi reclamar com Deus e Deus só falou isso para ele. Falou, Caim, o mesmo bem e o mal que eu coloquei dentro de você, eu coloquei dentro de Abel. Só que o seu irmão escolheu o bem. E você está escolhendo o mal. Agora, se você escolheu o mal, Deus falou, entendeu? A desgraça já está na sua porta. Então, antes de Caim matar Abel, Deus deixou bem claro para ele o que iria acontecer se ele escolhesse o mal. Entendeu? Sim, correto. Deixou bem claro para ele. Falou assim, se você escolher o mal ele vai te destruir. Fique esperto. E ele não ficou esperto, né? Ele respondeu até de forma dura a Deus, né? Quando ele mata Caim, Deus pergunta, cadê seu irmão? Ué, eu sou tutor do meu irmão? Eu sou pajem do meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? Foi isso que ele quis dizer para Deus. Correto. Aí Deus falou, opa, peraí, não é assim não, fião. Vem aqui, vamos trocar uma ideia. E aí foi onde foi a desgraça de Caim. Porque Deus, antes dele pecar, antes dele cometer aquela atrocidade de matar o irmão, antes dele cometer o assassinato contra o próprio irmão, que é uma coisa bizarra, Deus já tinha avisado ele. Deus já tinha dado um toque para ele, irmão, fique esperto. Tem dois lados batendo na sua porta. Entendeu? O Espírito Santo e o diabo. Aí cabe você escolher o que lado que você quer ficar. Para mim, esse versículo já no começo da Bíblia, ele já quebra toda... Eu poderia citar vários, tá? Mas eu citei um dos versículos e um dos exemplos. Ele quebra essa base para nós, arminianistas. De que você não é destinado, né? Porque eu vou mudar o termo aqui, tá, gente? Os calvinistas, para mim, no meu entendimento, eles acreditam no destino. Existe um grupo selecionado, selado por Deus, igual o Marlon falou. E existe outro grupo que ele por Deus enxergar essa linha temporal completa, Deus já sabe que esse grupo ele não vai vingar. Entendeu? É como se fosse uma planta, né? Você olha, o cara que é agricultor, ele olha uma planta, ele sabe aquela que vai vingar e aquela que não vai. Entendeu? Ele sabe aquilo que é joio, que é uma das bases que o calvinismo usa, e ele sabe o que é trigo. Entendeu? Você vai para Deuteronômio 28 fala a mesma coisa. Deuteronômio 28 fala a mesma coisa. Eu coloquei o bem e o mal. Se você escolher o bem, você vai ter essas bênçãos aqui, ó. Aí começa a falar uma série de bênçãos. Se você escolher o bem. Agora, se você escolher o mal, você vai ter essa série de maldição. A palavra maldição, ela significa o mal em ação. Maldição, mal em ação. E muitas vezes, quando nós escolhemos o mal começa a agir na nossa vida. O mal não é inerente ao ser humano, né? Mas o mal, ele nasceu com o ser humano por conta do pecado. E por conta do pecado, ele vai agindo, ele fica em ação. Até você escolher a benção para quebrar a maldição. O que é a benção? A benção é o bem em ação. A maldição é o mal em ação. Entendeu? Então, ali em Deuteronômio 28, para quem quiser procurar lá, é um versículo maravilhoso. Ali também, em Deuteronômio 28, quebra essa questão do pensamento calvinista. De que você escolheu, você já nasceu predestinado, destinado, na verdade, a ser ou não ser, ao bem e ao mal. Ali Deus coloca diante. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição para o povo de Israel. Foi isso que Deus falou ali em Deuteronômio 28. Vou colocar a bênção e a maldição. Aí cabe vocês, falou igual falou para Caim. Porque Deus é justo. Você imagina um cara nascer, servir a Deus a vida toda e não conseguir a salvação. Que justiça de Deus tem nisso? É um pensamento, tá, Marlon? Não é nenhuma afronta, tá, gente? É o jeito de eu falar muitas vezes e o jeito de eu pensar. Se eu tiver errado, eu vou ser humilde o suficiente de falar, não, Marlon, eu acho que eu errei nesse pensamento aqui, eu acho que o seu pensamento, ele casa mais.
Mas até o momento, até hoje, ninguém conseguiu, através desse pensamento de predestinação, de destinação, me convencer ao contrário por conta da Bíblia. Né? Você pega o livro de Tiago, por exemplo, no Novo Testamento, o livro de Tiago ele foi quase extirpado, tirado da Bíblia, né? Porque ele pregava fé por obras. Né? E pros calvinistas, que estava incutido na Igreja Católica, que foi quem selecionou os livros que seriam sagrados ou não, eles queriam tirar o livro de Tiago. Por quê? Porque pro calvinista, que crê na predestinação, que eu falo destinação, a fé ela não é por obras. A fé é pela graça. Correto. Como Paulo pregou. E Tiago prega a fé por obras. Mas se você for estudar a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, for estudar esse assunto, você vai descobrir que um complementa o outro. A fé é sim pela graça. Mas depois que você aceita Jesus, a salvação, e você se torna uma pessoa salva, aí vem as obras. Aí você vai ter que lutar para manter essa salvação. Porque o diabo ele vai querer tirar essa salvação de você a qualquer custo. Né? E por isso que muitas vezes, que não te falei, pessoas desviam. Porque o foco do diabo é tirar essas pessoas, tirar a salvação dessas pessoas. É tirar a salvação do maior número de pessoas possíveis. Né, Marlon? Falei pra caramba, agora é o Marlon que vai falar. Tiago, quando eu falo sobre predestinação, arminianismo, calvinismo, eu não me prendo nessas regras, doutrina. O que eu encontro na Bíblia, não que Deus, antes de fazer o mundo, ele chega assim, essas pessoas vão ser eleitas porque essas pessoas vão crer e aquelas não vão crer. Eu não acredito dessa maneira. Eu creio que todos, sem exceção, eles foram predestinados para a salvação. Eles foram predestinados para a salvação. Mas ainda o homem, ainda resta um pouquinho ainda de livre arbítrio no homem de fazer a escolha entre o bem e o mal. Servir a Jesus ou servir a si mesmo, a carne, que é o mais natural do homem. O homem, ele foi feito no pecado. Pecado, ele não vem de fora para dentro. Pecado, ele já está na nossa natureza. Quando eu falo que o crente não perde a salvação, não é porque Deus chegou lá e falou, não, o Marlon vai ser eleito, eu vou dar para ele vai ser salvo, independente do que ele faça. Não, da mesma maneira que eu, pela graça de Jesus, entendi que ele veio, morreu no meu lugar e eu preciso dele, está aberto para todos. Independente, raça, gênero, independente. Então, quando você, às vezes, coloca o nome de calvinismo, às vezes você entende que a parte do calvinismo é onde eles creem que Deus, antes da criação, antes de você nascer, você já está eleito e aquele não está eleito. Eu não creio dessa maneira. Eu creio que depois, quando você aceitou Cristo Jesus, que ele pagou os seus pecados, porque é graça, foi dado. Espírito Santo, quando ele fala na Bíblia, ele também tem o símbolo de penhor. Penhor é o quê? Uma garantia. Como que Cristo ele vai selar o crente no Espírito Santo? O selo é aquela garantia que aquilo não vai perder, aquilo não vai ser extraviado. Penhor é a garantia. Como que Deus, que não pode mentir, que não pode errar, ele fala que quando você crê em Cristo Jesus, na obra de Cristo, pela graça, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie, como que Deus, ele dando o Espírito Santo, selando, penhor, dando penhor da salvação,
como que depois ele joga no meu colo? Falei, Marlon, agora é com você. Sabendo que o ser humano é falho, que o ser humano, ele ainda, por mais que ele aceitou Jesus, por mais que ele é uma nova criatura, por mais essas coisas, o homem é falho. Se depender do homem, o homem não tem ninguém que vai ser salvo. Se depender do homem, ninguém vai ser salvo. O meu pastor, ele gosta de falar assim, se você pega ali um porco, que ele tá na lama, você pode ir lá, pegar esse porquinho, dar um banho nele, jogar um perfume, uma gravatinha nele, você solta ele, ele vai pra lama. Não adianta você ir lá e dar um banho só, como muitos creem que quando você aceita ele tá predestinado Jesus, à sujeira, né? quando você aceita Cristo, se não tiver essa mudança de natureza, quando Jesus fala em João 3, 15, 16, João fala, se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Quando o crente, ele crê na obra de Jesus, ele é mudado de natureza. Natureza que nós tínhamos antes, a natureza do porco, de viver na lama, ele transforma a nossa natureza de ovelha, que por mais nós estamos ali caminhando no pasto, ela pode cair, ela pode se voltar à lama, mas ela não vai ter prazer naquilo, ela vai se levantar, ela vai se chacoalhar e ela vai continuar. Por quê? Porque ela tem a mudança da natureza, o Espírito Santo de Deus faz morada em você. Como que Deus, ele iria colocar no meu colo, Marlon, agora é com você. Você tem que fazer a sua parte para você merecer a salvação. Onde está a graça nisso? Se ele fala que ele deu o penhor, que é a garantia, que ele selou, como que depois ele vai deixar a gente, ele já sabendo que o ser humano vai cair? Então eu creio dessa maneira. Eu não sei se o meu vizinho, se ele está salvo ou não, porque isso não cabe a mim. Mas você acredita... Romanos 8, 16, ele fala assim... Mas seu vizinho, você acredita que ele está predestinado ou não? Todos nós, como eu já disse aqui, todos nós, sem exceção nenhuma, estamos predestinados para a salvação. Sem exceção. Basta a gente crer na obra de Jesus pela fé, mediante a fé. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que aquele que crê em Deus sabe que ele existe, que ele é galardoador, premiador daqueles que o buscam. Mas, Marlon, o que eu te pergunto é o seguinte, por exemplo, não seria complicado afirmar, por exemplo, que nem o ladrão na cruz. Você fala para mim, aquele ladrão, ele estava predestinado ou destinado à salvação? Tiago, como eu falei para você, todos nós, sem exceção, ladrão da cruz, o não, eu, o homem, o cara que está ali nas drogas, perante Deus somos todos iguais. Somos todos iguais, somos todos predestinados para a salvação. Não existe exceção. A questão do eleito, ela entra dentro disso? O eleito é aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mediante a fé, pela graça, não por obras, porque não vem de homens, vem de Deus. Cristo fala que aquele que nasce de novo é igual ao vento. Você não sabe de onde que ele vem. É uma coisa que vem de Deus. Não é pela obra humana. Não é, eu não vim para a graça porque eu quis, porque antes disso o Espírito Santo de Deus, ele veio e ele falou comigo e ele me convenceu
que eu estava fora do caminho, eu estava andando de costa para Deus. Quando você aceita Cristo, a gente fala sobre conversão. O que seria conversão? É dar meia volta. A gente estava andando de costa para Deus. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus, ele toca na gente, nós fazemos meia volta e andamos de volta para Deus. Aí Deus, ele envia Espírito Santo e sela você. É isso que eu creio. É isso que a Bíblia fala. Se você se desviasse hoje, é uma suposição, Sim. tá? Você não teria sido eleito? Você não teria o selo? Você entenderia dessa forma? Depois de tudo que você viveu com Deus? É mesmo, Thiago, igual eu já falei para você, mesmo quando nós temos o selo, penhor, Espírito Santo está em nós, como nós ainda estamos na carne, Paulo fala muito bem isso, Romanos 7, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, esse eu faço. É a briga entre a carne e o espírito. Você acha que ele falou isso? O Paulo, um dos maiores pregadores, ele falou isso. Por quê? Porque teve momentos que ele fez aquilo que ele sabia que estava fazendo errado. Agora, isso cabe ao homem. Hoje eu sou eleito pela graça, salvo, isso não impede de você ser salvo. Igual eu falei para você, lá no livro de Hebreus, Deus açoita aqueles que o amam. Qual é o pai que vê o filho fazendo coisa errada e não vai lá e chama de volta e dá aquele castigo? Qual é o pai? Hebreus fala muito bem isso. Gente, um ponto que a gente tem que colocar aqui, um ponto e explicar, é o ponto do calvinismo, que nem ele falou. Muitas vezes a gente usou esse termo calvinista, mas é como eu falei no início. Esse termo nem poderia estar sendo usado, porque, por exemplo, o Marlon ele não é calvinista. Se você for estudar o calvinismo, ele tem todos os templates de interpretações, pontos específicos de crença, de dogmas e doutrinas. Ele não é só a questão de acreditar que é salvo ou não, predestinação ou não. Ele tem vários pontos, então por isso não pode ser, o Marlon, por exemplo, não pode ser chamado de calvinista. Eu usei esse termo porque não existe outro termo para eu tratar esse assunto. E os cristãos, os evangélicos, eles tratam quem acredita na predestinação, que é o caso do Marlon, que eu chamo de destinação, por isso que eu usei esse termo calvinista, mas o Marlon não é calvinista. Ele deixou muito bem claro que ele não é de nenhum dos dois pontos, né? Sim. Nem arminiano, nem calvinista. E na verdade ele fica entre o meio termo ali, pelo que ele explicou. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Uma coisa que tem que deixar bem claro, principalmente para os leigos, as pessoas que não estudam teologia, não são obrigadas a estudar, né? Quem é obrigado a estudar a Bíblia, teologia, é o cristão. Eu tenho isso como obrigação, e a maioria muitas vezes nem estuda, né? Você faz perguntas básicas, faz perguntas de fundamentos, igual o Marlon falou, e muitas vezes eles não sabem o que são os fundamentos da fé, por exemplo. Coisas básicas, né, Marlon? Correto. O cristão ele tem muita dificuldade de estudar. O cristão do século XXI, tá, gente? Porque o do século XX e do século XIX comia a Bíblia. Então, eu vou falar para vocês o que o pastor Frank fala sobre esse assunto. O pastor Frank fala assim, ó, João Calvino, hoje, ele não seria calvinista. E Jacó Armínio não seria arminiano. Se eu estiver errando o termo, vocês depois me corrigem, porque é meio difícil mesmo. Eu vou chamar de arminiano, tá, gente? Depois vocês corrigem, que é bem difícil esse termo. Arminiano é aquele que não acredita na predestinação de salvação, exclusivamente de salvação mesmo. E o calvinista, ele acredita na destinação, sim, que tem aqueles que foram salvos e tem aqueles que não foram salvos, né? Mas se você pegar João Calvino, né, que viveu lá na época de Martim Lutero, você vai ver que João Calvino não criou o calvinismo. Não foi ele que criou o calvinismo. O calvinismo, ele veio depois que João Calvino morreu,
através de um grupo de pessoas que estudavam os estudos de João Calvino e criaram as bases do calvinismo e o próprio calvinismo. Isso é uma coisa que tem que deixar bem clara, porque quando fala calvinismo, as pessoas vão achar e entender que João Calvino criou o calvinismo e não foi. Foi um grupo de pessoas que vieram depois, se consolidaram, se solidificaram, né? E virou meio que as duas vertentes do cristianismo, né? Calvinismo e arminianismo. Se você for pegar as ideias de Jacó Armínio, ele também não seria arminiano, né? Porque a intenção desses dois eram passar conhecimento através de escrituras, através de livros e ensinamentos. Só que dentro dessas escrituras e ensinamentos, ambos os grupos entenderam que um acreditava na predestinação, que foi o que ficou mais famoso, e outro não acreditava. Acreditava que a salvação era por obras, igual Tiago, Deuteronômio 28, que Deus coloca o bem e o mal para você escolher, entendeu? Então é uma coisa que tem que deixar clara, né, quando se trata de calvinismo e arminianismo. João Calvino não criou o calvinismo e Jacó Armínio não criou o arminianismo. Tá, gente? Ponto. O que nós acreditamos, eu e o Marlon? Nós acreditamos que os dois pontos são legais, tem os prós e os contras, né, Marlon? Correto. Existem muitos prós no calvinismo e existem muitos contras. No arminianismo também existem muitos prós e muitos contras. É uma ideia, é um fundamento, tá, gente? Que quero deixar bem claro também que isso não, por exemplo, o fato de eu discordar do Marlon, em ele acreditar em predestinação, não quer dizer que o Marlon é um herege, é um ateu. Ateu não, perdão, herege. Que o Marlon é um herege. Não é isso. Nós discordamos só no ponto de como é a salvação ou não. E isso não é porque se você pegar a heresia, herege na Bíblia é outra coisa, né, Marlon? Não tem nada a ver com esse ponto. E o fato dele não acreditar ou dele não concordar comigo, que não acredita na predestinação, entende de outra forma, não quer dizer também que eu sou um herege, né? Não quer dizer que eu sou do diabo e eu vou pro inferno por causa disso. É uma coisa para deixar bem claro, né, Marlon? É uma coisa que tem que até frisar para as pessoas entenderem que você não pode atacar o outro, você pode discordar, você pode conjecturar. A gente não está afirmando coisas a não ser, ele está afirmando que ele acredita dessa forma e eu também. Mas os pontos em si dentro desse assunto, a gente não está, tipo assim, falando, não, o Marlon não vai ser salvo e eu não vou ser salvo. Eu creio que os dois serão salvos. É só uma questão de entendimento, né, Marlon? Porque, Thiago, como eu já tinha dito para você, a Bíblia ela é clara em um ponto. Que você é salvo, deixa de ser salvo ou não. Salvação é para aqueles que aceitam Jesus Cristo pela obra que ele fez em meu lugar, porque eu não, pelos meus méritos, eu não conseguiria pagar os meus pecados. Porque o único que veio e cumpriu a lei, e por isso que eu entendo que depois disso foi feito um novo testamento, o único que veio, cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Porque para que serviu a lei? A lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para dizer para o homem que ele é pecador. A lei serve de espelho para dizer, porque até a própria palavra fala, se a lei não disse que você não pode matar, como que você saberia se você está com uma dívida com Deus ou não? Então, ninguém cumpre a lei. Se fosse por obras, teríamos que nós todos cumprir a lei dos 10 mandamentos, mais aqueles 600 e poucos mandamentos, onde que Cristo mesmo falou quando ele estava aqui na terra. Não basta você ir lá e matar alguém. Só de você odiar, desejar o mal do seu próximo, você já está matando, você já infringe a lei dos 10 mandamentos. Então, fala para mim, quem que por méritos próprios conseguiria pagar essa dívida de você cumprir toda a lei, a não ser um único, Jesus Cristo, que é puro Filho de Deus, que veio para morrer nos nossos pecados?
Então é por isso que eu afirmo e tenho essa paz no meu coração, que por mais que o mundo esteja de mal a pior, guerras, injustiça, mas eu sei pela fé que o nosso final já está escrito, que o nosso fim já está escrito. Nós vamos ter a morada de Deus onde não entrará choro, doença, não entrará nada. Então essa é a minha paz, é a paz que Cristo fala. Eu vos dou a minha paz, não vou dar a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é temporária. Hoje ela é temporária. A paz que Cristo dá é a paz eterna, sabendo que um dia isso tudo vai acabar. E eu acredito também no seguinte: Deus nem está preocupado com o que a gente pensa teologicamente sobre esse assunto. Deus está preocupado com a nossa salvação, com o nosso bem-estar e preocupado com a nossa posteridade, nossos filhos, nossa família. Deus mostra essa preocupação conosco, né? Conosco que eu falo, nós e a nossa família. Você vê lá em Noé, né? Ele para salvar Noé, ele falou: não, vou salvar você, você é o escolhido, mas eu vou salvar você e a sua família. Então Deus, eu acredito que ele não está preocupado assim, se eu e o Marlon, por exemplo, a gente discorda em algum ponto. Deus não está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é nós dois, né? Não é nem preocupado. A gente gosta, né, de teologia, de Bíblia, a gente resolveu bater um papo sobre isso, com muito respeito, muito carinho. E esses pontos teológicos que as pessoas elas debatem, muitas vezes elas se tornam até inimigas, acusam e tal. Eu já vi muitos debates na internet. Deus não está preocupado, né, Marlon? Deus está preocupado com coisas maiores, né? Com certeza, cara. Tiago, Deus, ele sempre na Bíblia, desde o Velho Testamento, que ainda era por símbolos, que ainda era igual na época da Páscoa, que os hebreus tiveram que matar e passar o sangue na porta lá, já apontando para Cristo, né? Aí algumas pessoas, real, né? Isso. Aí algumas pessoas às vezes perguntam para mim, e lá no Velho Testamento, como que as pessoas eram salvas? Eles eram salvos por guardar a lei? Não. Eles eram salvos no Messias que ia vir. Porque tudo aponta para Cristo no Velho Testamento, desde Adão, quando ele peca, e aqui eu quero mostrar a graça de Deus, sempre Posso quando... pegar um gancho? Pode. O que o Marlon está falando, gente, aqui, por exemplo, a pergunta que fizeram para ele é uma pergunta muito inteligente e interessante. Como que essas pessoas eram salvas se não existia Cristo? Né? Uma pergunta que você para pensar. Eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha de entendimento. Essas pessoas eram salvas pela salvação horizontal e vertical de Jesus. No caso, horizontal, né? Ele salva vertical, que é de Deus para o homem, e Jesus, quando eu falo horizontal, Jesus ele salvou do passado para o futuro. Passado, presente e futuro. E como que as pessoas sabiam que ia ser salvas? Através dos símbolos que ele falou, dos sinais, né? Aquilo era uma sombra do verdadeiro, né? Para eles já sentirem a salvação ali. Por quê? Deus não poderia mostrar Jesus, que Jesus não tinha nascido. Ele respeita as leis até da física. Jesus não era nascido, então ele não podia revelar Jesus antes. Jesus ia ser revelado a partir do momento que ele nasceu, viveu, cresceu e morreu. Ok? É uma lei. E Deus, ele respeita as próprias leis que ele mesmo criou, né? Por conta do ser humano. Então Deus, ele mostrava sinais, ele mostrava a sombra, né? Daquilo que ia ser. Por exemplo, o cordeiro lá que o Marlon citou, passado nos umbrais da porta, né? Ele, na verdade, era uma tipologia de Jesus, né? O cordeiro um dia iria vir, ia ser imolado, ia ser morto, o sangue desse cordeiro ia nos trazer proteção, que aquilo simbolizava também proteção nos umbrais da porta, e também a salvação do anjo da morte. Quem que é o anjo da morte? Né? É a própria morte. A Bíblia fala que existe um anjo da morte que é responsável pela própria morte, né? Pelo aguilhão da morte. E aquilo ele simbolizava, ele apontava e ele tipificava, né?
o próprio Jesus, o próprio Cordeiro verdadeiro, né? E a questão de matar animais, imolar e sangue, na verdade aquilo era só um apontamento para aquilo que seria real, né, Marlon? Correto, Thiago. E a gente vendo ali a Bíblia desde Adão, a gente vê a Deus, o plano de Deus já em ação desde Adão, porque quando Eva peca e juntamente com Eva, Adão peca também, em nenhum instante Adão e Eva foram para Deus, me perdoe, eu comi do fruto que o Senhor não... Não, o que eles fazem? Eles se escondem de Deus e eles fazem por obras próprias, eles vão lá e cortam galhos de árvores e tampam ali, mas desde ali, Deus ele já aponta para Jesus Cristo, porque ele manda, Adão vai lá e mata. Eu agora não me lembro qual que foi. Era o Cordeiro, né? Cordeiro que matou para ele fazer as vestes. Então, isso desde ali já aponta a graça em Jesus Cristo. Mesma coisa aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, né, tipo assim, o Cordeiro ele apontava e ele ensinava o seguinte: Jesus, o Cordeiro verdadeiro ia morrer e ele ia tampar a nudez que existe em nós, que é o pecado, né? Ele ia tampar. Aquilo ali tudo era sinônimo, né? Símbolo, na verdade, e tipificação. Exato. E ainda mais falando sobre essa graça, né? Desde aí a gente vai, Adão, depois teve o filho, Caim que matou Abel, em nenhum instante Caim chegou até Deus e me perdoe, eu fiz o mal. Não, sempre é Deus indo atrás do ser humano. Davi, quando ele peca, Deus manda um homem falar com ele, e aí sempre é Deus indo atrás do ser humano. Então essa é a graça. Essa é a graça que... Maravilhosa de Deus. Maravilhosa graça que não tem explicação. Porque ele é um Deus que ele não precisa de mim, ele não precisa de nós, ele é o único que é autossuficiente, mas mesmo assim ele ainda ele se deixa de ser Deus, entre aspas, aí ele se ele se humilha em forma de homem e vem aqui e morre pelos nossos pecados. E isso é a graça. Isso nenhuma outra. Você pode procurar aí no islamismo, budismo, em qualquer outro tipo de religião, né? Religião não encontra. É só no cristianismo que a gente encontra a graça. Porque o que podemos dar para Deus que ele já não tenha? E mesmo assim, ele, usando de graça, de misericórdia, de amor, ele ainda vem e morre em nosso lugar. Então, é por isso que estou aqui hoje, estou aqui para a honra e glória de Cristo Jesus, porque a gente muitas vezes fala que conhece algum amigo, vamos lá na minha igreja, vamos lá, mas a gente não tem essa percepção que nós somos igreja. Que é lógico, é bom que vamos todos juntos lá para a igreja, um com o outro, um aprende com o outro, mas nós possamos ser também, nós devemos ser aquele que prega aqui fora, que tem um amigo, que fala sobre a graça de Jesus. Isso é fundamental. É por isso que hoje estou aqui e muitos assim que são mais próximos sabem quanto eu sou tímido, quanto que para mim sempre foi uma luta falar com outras pessoas ou através de alguma câmera, mas se eu estou hoje aqui é pela graça de Deus. Legal, legal. Ele falou sobre a poderosa graça, né, gente? Eu costumo dizer que a graça, ela é o que tem de mais precioso no universo, né? É que o que Deus deu de mais precioso a nós é de graça, né? A própria
palavra, ela remete a isso, né? Que a salvação é de graça. Você imagina, tudo é comprado nessa existência nossa, né? Tudo é moeda de troca. Tome lá, dá cá, tudo é barganhado. Ó, como que, para você ver como que Deus é infinito, né? Eu ia falar gigante, mas seria o termo errado, é infinito em tamanho. Ele nos dá aquilo que é de mais precioso de graça. É só você chegar lá e tomar a decisão de querer, né? A questão voltando à predestinação, essa questão da graça é uma coisa que eu concordo muito, né? A graça não é por obras, a graça é de graça. Você escolhe querer ou não ela. Lógico que você tem que buscá-la, né, Marlon? Ela está disponível, é como se fosse um banco, né? O banco está lá, só que você tem que ir até ele, né? Ela alcança todos, ela é para todos, né? Mas você tem que se disponibilizar a querer, a levantar do seu assento e tocar nela, né? Mas ela já está lá, ela já existe e ela é de graça, né? E é ela que nos dá a salvação, tá? Agora, a manutenção da salvação é a única coisa que difere, né, os nossos pensamentos, que eu acredito que seja as obras, a fé por obras. Que a fé está ligada à graça, a graça está ligada à fé, e a fé ela está ligada a obras também, né? Não adianta eu falar assim, eu tenho fé que eu vou ganhar 1 milhão daqui 10 anos, e eu dormir até meio-dia, não querer trabalhar, não querer estudar, não querer buscar para esse 1 milhão. Eu tenho fé que eu vou ganhar 1 milhão? Tenho. Mas se eu continuar deitado, se eu continuar sem fazer nada, eu vou ganhar? Não vou. Um exemplo simples, né? Então, que nem ele falou, o que importa também é nós termos os mesmos fundamentos, né? Ele falou sobre outras religiões. Você pega outras religiões que não têm essa mesma graça. Você pega o Islã, o islamismo, por exemplo, lá é mais obras do que fé, lá é mais obras do que graça. Ou você se enquadra dentro daquilo que o Alcorão diz, ou você está fora. Ou você nega as outras crenças, os outros entendimentos, o judaísmo, o cristianismo, e crê só naquilo, ou você está fora. Isso não é graça, né, Marlon? É uma coisa imposta, né? Com certeza. Então é muito importante isso que ele falou. E fala umas considerações finais aí para nós. Bom, Thiago, vindo aqui mais uma vez aqui falando... Gasta bala. Tem que gastar bala agora. Mais uma vez aqui, Thiago, falando aqui para você que é muito bom, cara. Poderíamos ficar aqui horas até e horas, amanhã cedo aqui para falar sobre a Bíblia, porque ela é um assunto infinito. A gente pode pegar a Bíblia hoje, ler ela inteira, e aí amanhã a gente vai ler, a gente vai perceber outros pontos. É isso que a Bíblia difere de outros livros, né? Que outros livros, muitos bons também, mas aquilo você vai pegar o livro 2, 3 vezes, acabou o assunto. A Bíblia não, a Bíblia, a palavra de Deus fala que ela é viva, né? E então, cada dia que você lê, ela vai te mostrando, ela serve também como espelho, né? Para você saber como que está sendo a sua vida, né? Para você dar campo para que depois Espírito Santo ele venha falar com você. Ele nunca vai lá e vai ler uma parte da Bíblia, ele vai falar para você aquela parte da Bíblia. Ele vai usar aquilo que a gente já leu sobre a Bíblia, o que a gente sabe sobre a Bíblia. Por isso que eu creio que todos que creem em Cristo deveria conhecer a Bíblia. Conhecer, porque senão tem muita gente hoje que vende a fé, tem a fé como moeda de troca. Você dá para Deus que Deus ele vai te dar em dobro. Então, para você saber hoje em dia, muitas vezes também as pessoas perguntam para mim como que eu sei quem está certo, quem está errado. Tem muitas linhas de pensamento hoje. A base da Bíblia é que tudo seja para a glória de Deus. Nós somos salvos para quê? Não para mim chegar e
apontar o dedo na cara do outra pessoa e falar que ele está no pecado, que ele tem que... Não, eu sou salvo para as boas obras, para a glória de Deus, para sempre glorificar e louvar o nome de Deus. Para isso que nós somos salvos. Entendeu? E mesma coisa lá no púlpito. Você vai entrar hoje, por exemplo, se eu mudo daqui da cidade, eu vou em outro lugar. Primeiro lugar, eu vou ter que ir lá com a minha Bíblia, sentar, ouvir aquele pregador e conferir na Bíblia. Se o que ele está falando é justamente é o que está na Bíblia, e claro que todos eles vão usar passagens bíblicas, mas eles vão sempre distorcer para a glória humana ou para barganha, e por isso que hoje a gente vê muito aí, né, teoria da prosperidade. Vem para Deus que a sua vida vai mudar, vem para Deus porque esse irmão que está aqui sentado do meu lado, ele não tinha um emprego, não tinha casa para morar, hoje ele tem casa, hoje ele tem emprego, hoje ele tem dinheiro no bolso. Deus, por mais que ele se preocupe sim com a nossa vida aqui, mas principal função da Bíblia, principal função que Cristo veio aqui na Terra foi para que nós tenhamos a vida eterna. Tanto é que ele fala, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então, o que vale eu ir em uma dessas outras igrejas aí, prometendo bens materiais e isso e aquilo, se no final eu não tenho o que mais importa, que é a vida eterna? Que mais aí posso ter aí 80 anos, 90 anos, mas um dia eu vou ter que prestar conta. E aqui você já tem que sair daqui sabendo, tendo certeza para onde você vai, porque aqui um homem veio, ele pecou aqui, e através de um homem que veio a morte, e através de um homem que veio a vida. Então Deus é justo. Da mesma forma que lá na primeiro pai, falou, ó, não coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Hoje ele fala, come desse fruto, porque Jesus Cristo fala que ele é o pão da vida. Ele é a água, ele é a essência. Sem ele, nós não herdamos o reino dos céus. Então, hoje nós viemos aqui, come desse fruto que você herdará a vida eterna. Então, temos hoje aí, ainda não importa o que você já fez no passado, não importa, o que importa é que hoje ainda tenho vida, e hoje ainda temos aí a nossa escolha, se nós queremos a vida ou a morte. A vida é Cristo Jesus, através da sua obra, Espírito Santo, ou a morte, que é seguir as nossas próprias vontades, seguir aos nossos próprios vontade do ser humano, né? E então hoje nós temos a escolha ainda, não importa o que você já fez para Deus, quando nós cremos em Cristo, ele apagou, jogou, não que a palavra fala sobre justificação, né? É muito mais do que perdoar. Perdoar é aquela coisa que ele perdoa, mas ele ainda lembra, ó, você lembra que você fez comigo ali aquele dia? Não, ele fala sobre justificação. Aquilo apagou. Então, só ele que nos leva a Deus, porque ele foi o único que veio à Terra, cumpriu a lei dos 10 mandamentos, e hoje só através de Cristo que possamos herdar a vida eterna, para a honra e glória de Deus. Amém. Galera, seguinte, essa foi a entrevista com o Marlon, né? Marlon Pinheiro, nosso grande amigo. Agradecer ele, né? Mais uma vez. Obrigado, Marlon, por estar aqui no podcast. Obrigado, Thiago. Aqui só vem os top, gente. Eu só trago o cara da hora aqui. E o Marlon veio aqui, teve essa oportunidade, né? Grandiosa de pregar a palavra de Deus, o amor de Deus. E
discorrermos os assuntos da Bíblia, né? É muito bom sempre falar da palavra de Deus, né, Marlon? Com É certeza. sempre muito bom a gente falar do amor de Deus, das escrituras sagradas, de como é importante isso para nós. É, questões teológicas à parte, nós concordamos na maioria das coisas. E é isso, galera. Vocês aqui teve a oportunidade de ter um conteúdo top para quem gosta, né? Para quem gosta das coisas de Deus, desse próprio assunto, né? Teologia. A teologia é uma ciência, né? Assim como todas as outras ciências. E é isso, galera. Esse é o material, essa é a entrevista. Espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês chegaram até o final desse vídeo é porque vocês assistiram o vídeo inteiro ou porque vocês pularam, não tem problema nenhum. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E é isso, galera. Dá força pro podcast Prudente, para as coisas da nossa região e para as figuras da nossa região, tá bom? E é nós, estamos juntos. Até a próxima.